para visitantes. Então, dando continuidade ao vídeo anterior que foi interrompido, ou tivemos problemas técnicos, foi interrompido, gostaria de falar com vocês especificamente sobre o capítulo 3 de Gênesis, em que narra o momento da violação da lei de Deus, o momento da queda do homem e da mulher, do Adão e da Eva, o pecado propriamente dito. Daquela história contada ali, e como já foi dito no vídeo passado, Deus providenciou a restauração por meio de Cristo, mas a restauração do que? Do homem com o que? A união do homem com o que? A união do homem com o Criador. A união Criador-criatura, que estava rompida nesse momento específico, lá narrado em Gênesis 3, capítulo 6, exatamente a ocorrência do ato pecaminoso praticado pela mulher, no caso a Eva. No Gênesis 3:6, eu vou ler para vocês, que é uma perícope curta, né? Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu ao marido e ele comeu. Há algo nesse versículo que é bem revelador, é bem elucidativo sobre as características do ato de transgressão, do ato do pecado. Observamos o seguinte: a árvore era boa, na visão de Eva, era boa para comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento. Tomou-lhe do fruto e comeu, e também deu ao marido. Ou seja, muitas vezes, ou na grande maioria das vezes, o que nos leva a pecar é algo aparentemente maravilhoso. É algo bom. Ali não estava demonstrado a circunstância como algo negativo. Eva não estava diante de uma árvore sem frutos, uma árvore seca, ou uma árvore que estava a perecer. Não. As circunstâncias ali eram propícias justamente à violação da lei. E é exatamente o que ocorre hoje. Quando você vai se deparar, é algo muito bom. É muito difícil que você vá ser utilizado como ferramenta para o pecado, que é assim que o ser humano é utilizado como ferramenta para transgredir a lei de Deus, para ofender a Deus, que o pecado é contra quem? O pecado é contra Deus, é contra a divindade, é contra o Criador, é contra a sua santa lei. É com relação a isso que se dá o ferimento, que se dá a mácula, que se dá a quebra do vínculo de confiança. E a situação demonstrada é justamente uma situação que, aos olhos do homem comum, aos olhos do homem leigo, aos olhos, no caso de Eva, era algo fantástico, era uma excelente oportunidade. Como é que eu vou deixar de experimentar do fruto dessa árvore, se essa árvore ela é o quê? Ela é boa, ela é agradável aos olhos, ou seja, utilizou-se ali do quê? Dos 5 sentidos. Utilizou-se do quê? Da visão, agradável aos olhos. Ela é boa para se comer, da gustação, desejável para dar entendimento. É algo que muita gente procura. A expansão da compreensão. Eu quero compreender a curiosidade de entender as coisas. Aqui está aflorada a curiosidade da Eva. Eu quero entender por que essa árvore não pode e as outras podem. Por que o fruto dessa é diferente das outras? Ou seja, ela é desejável para dar o quê? Entendimento. Eu desejava compreender a árvore. E para mim entendê-la melhor, é necessário que eu vá experimentá-la do seu fruto, para avaliá-la, para ver qual é a diferença. Ou seja, a curiosidade é um instrumento.
A curiosidade instiga o ser humano a prosseguir adiante. Há ali uma junção de características que não operam individualmente, mas que interrelacionadas, elas induzem o comportamento do indivíduo a transgredir a norma de Deus. E depois, somente após se deparar com o arrependimento, se deparar com a frustração, aí Eva viu que realmente, após experimentar o fruto, quer dizer, após cometer o ato pecaminoso, após desobedecer a Deus, aquilo não era nada de bom como parecia ser. Quer dizer, me parecia algo bom aos olhos. A árvore era boa para se comer aos olhos, agradável aos olhos. Ou se naquele momento, antes da consumação do pecado, é algo bom. É algo agradável, é algo que vai me trazer vantagem, é algo que vai me expandir a consciência, a memória, o discernimento. Todas essas características estão reunidas numa circunstância. É isso que você, cristão, é isso que você procura entender e compreender as verdades da vida, e tem que ver que no momento da violação da lei, coisas boas, aparentemente boas, somente aparentemente boas, estão presentes naquele momento. Porque a circunstância vem depois, as consequências, vêm após. E a consequência foi triste. Foi a expulsão lá no Gênesis 3:24. Consta que e expulsou o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e ao refugir numa espada que revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Ou seja, Deus cumpriu o que ele disse. Vocês não podem. Porque o dia que você experimentar, vocês vão abrir os seus olhos, entendimento. Mas vocês vão ser seres mortais. Vocês vão perder isso de bom, vocês vão ofender a mim, vão magoar a mim. Mas isso só ficou claro após. E é assim a dinâmica do pecado. Ela é uma série de circunstâncias que tu leva a praticar o ato. Mas nunca, jamais, naquele momento estava presente a consequência. No versículo 6 não diz a consequência do fruto, de experimentar aquele fruto, cuja árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável. Ali só tem características aparentemente boas. E é assim que você é usado, que nós somos induzidos a cometer a transgressão da lei. Então é isso que nós temos que atentar à circunstância. Houve uma transgressão da lei. O ser humano foi iludido. Eva foi iludida pelas características, pela aparência, iludido pelas aparências. Praticou o ato enganado pelas aparências. Então as aparências levam a praticar torpezas, levam a praticar crimes. Hoje não mudou. A Bíblia, tem pessoas que falam que a palavra de Deus ela está ultrapassada, que tem que ser atualizada. Já ouvi isso muitas vezes. Mas não mudou. As circunstâncias que levam a pessoa a pecar e depois ela percebe no arrependimento são algo que aparentemente é vantajoso. É algo bom. Então avalie, não avalie pela imagem, mas avalie pela consequência. Sempre pela consequência no ato. E todo ato tem sua consequência. Pense primeiro na consequência. E perceba que aquilo ali é ilusório. Que aquilo não vai te levar a algo, a uma comunhão com Deus e a algo de bom. Muito pelo contrário. Vai te levar a uma cisão, a uma separação das virtudes, da ética, da moral, muitas vezes. E é o que está ocorrendo hoje. Cada vez mais, o abismo cada vez maior. Felizmente, Cristo restaurou. Cristo veio restaurar e veio a deixar claro que essa situação pode ser removida. O pecado pode ser removido do indivíduo, ele pode ser limpo através do arrependimento. Arrependimento e confessar Cristo como Salvador. O que é confessar Cristo? É imitá-lo. É fazer o que ele fazia lá no Novo Testamento. Curar enfermos, pregar a palavra. Não aceitar os padrões morais do mundo, os padrões morais que as pessoas vivem hoje, que não são os padrões de Cristo. Não, nada tem a ver com isso, embora muitos professem, mas na realidade a gente vê muitas incongruências nisso tudo. É o que eu tinha para hoje. Muito obrigado, fiquem com Deus, Deus te abençoe.
E numa próxima oportunidade nós conversaremos mais sobre a redenção de Cristo. Até mais.